Não é justo, eu vejo que foi uma falha na reforma da Previdência muito grande por parte da Câmara. Você vai pegar esse período daqui Exatamente. e levar para lá. Levar para lá. Fechei os 35, eu quero aposentar. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta quinta-feira, dia 8 de julho de 2019. Hoje nós vamos conversar sobre a reforma da Previdência. Vamos conversar com Izandir Rezende. Izandir, que é advogado. Seja bem-vindo à Opinião TV. Nós que agradecemos, obrigado pelo convite, professor Haroldo, um prazer imenso estar aqui com você. Vamos bater um papo, porque essa questão de reforma da Previdência já é difícil para os advogados entenderem de que forma que isso está sendo feito, apesar de boa parte deles acreditarem que realmente é necessária essa reforma da Previdência. A população como um todo fica com muita dificuldade em entender, né? Veja bem, esse texto base foi aprovado em segundo turno, né? Foram 370 votos contra 124, e agora estão votando, ou seja, votaram ontem alguns destaques, né? O destaque do PT com relação à contribuição abaixo do piso foi rejeitada, e da pensão de morte também do PCdoB. Dos 8 destaques que estão sendo votados, apenas um não é da oposição, que é do Partido Novo, né? Qual que é a leitura que você faz com relação a esses destaques, né? E o que é que necessariamente muda para as pessoas? O que você acha quem que realmente pode perder mais com essa mudança na reforma da Previdência? Olha, uma das questões assim que a gente estava lendo nesses destaques, uma delas é pensão por morte. Pensão por morte. Né? Eu vejo que é um destaque do PCdoB. Do PCdoB, que não poderia ser aí menor que um salário mínimo. Uhum. Eu vejo que você hoje, no momento que o país está com relação à qualidade de vida das pessoas, vamos dizer assim, você pagar uma pensão para uma senhora ou um senhor, vice-versa, menos que um salário mínimo, é inaceitável, né? Se a gente for olhar... Quase desumano, né? Desumanos, porque um salário mínimo já é difícil, quanto mais com menos de um. Quer dizer, principalmente, o que a gente tem que olhar, principalmente para essa geração que já está com uma certa idade, né? Dos seus 60, 62 anos acima. Uhum. Então, por quê? Porque você já tem uma regra que a mulher... Já tinham 4 regras. Você vinha receber uma pensão, ficava com ela por um período de 3, 7, 15, 25 e posterior você tinha ela permanente. Então já era uma regra que nós tivemos numa reforma anterior e que ela está em vigência. Então eu vejo que você poderia manter aquela regra do período. Suponhamos que a mulher hoje ficou viúva com 27 anos de idade. Certo. Ela vai receber durante um período de 3 anos, que é um equilíbrio financeiro que ela iria ter na família. A partir daí ela tem que trabalhar, mas você está pegando uma pessoa com 27 anos que vai conseguir voltar a trabalhar com 30 anos. Agora você pagar hoje menos que um salário mínimo para uma senhora, seja ela quem for nesse caso, porque aí não entra a idade e não entra esse períodos de etapas que você pode fazer uma projeção de família, um planejamento, eu sou pesado. E se você parar para pensar, a pensão por morte para quem tem 30 anos é uma, para quem tem 60 é outra, completamente diferente. Totalmente diferente. Né? Então, realmente, é uma situação díspare, né? Completa. Né? E a regra anterior, ela estava observando isso. Quanto tempo você tem de casado? Eu tenho de casado X anos. Qual é a sua idade? Por que foi essa regra anterior, que hoje ela é existente? É justamente porque tinha muitas mulheres novas que casavam com pessoas idosas, já aposentadas, visando o quê? Nada mais, nada menos que ganhar a pensão dele. Então, eu cuido desse senhor, ela poderia cuidar por 10, 5 anos. Isso era muito comum. Era muito comum. Então, o governo veio com uma solução que foi de grande inteligência, digamos assim, dentro de uma realidade. Agora, você hoje,
Nessa nova regra, você pagar menos que um salário mínimo para uma senhora que perde o marido e estando ela com uma certa idade, é inaceitável. Realmente fica muito difícil, até considerando a questão de mercado de trabalho. Né? Exatamente. Porque se você tem alguém que vai receber a pensão por morte com 25, com 30 anos de idade, ela tem um mercado, então, alguns anos ainda, até para poder produzir, e o mercado aceitar isso, né? Aceitar. Tá? Se você tem uma idade mais avançada, vai levar tempo. Vai levar um tempo. Apesar de existir uma campanha hoje, inclusive, não no Brasil, mas em países desenvolvidos, de se empregar pessoas mais idosas, né? Porque elas são mais calmas, são mais tranquilas, né? E tem um prazer muito maior em servir, de trabalhar, do que as pessoas mais novas. Não tem tanta ansiedade, né? Enfim. Outro ponto também que mexe muito com a questão da reforma da Previdência é com relação como é que vai ficar a questão dos servidores públicos, né? Existe um destaque do PSDB que diz assim, olha, o PSDB quer alterar as regras para a aposentadoria dos servidores públicos que durante a atividade profissional ficaram expostos a agentes químicos e biológicos prejudiciais à saúde. Para este grupo, a regra do relator prevê a concessão de aposentadoria quando a soma da idade do contribuinte com seu tempo de contribuição, além do tempo de exposição ao agente nocivo, forem 66 pontos e 15 anos de exposição, 76 pontos e 20 anos de exposição. Essas atividades que, de certa forma, que aqui ele está falando com relação à insalubridade. Insalubridade. Né? Insalubridade, principalmente a insalubridade, né? Que você, hoje, isso aqui, nessa atual votação da Previdência, de reforma da Previdência, eu vejo que foi algo que ficou de fora. Não só ao regime próprio, que é o servidor, como também ao regime geral. Porque tem um detalhe importante, você tocou no cerne da questão. Só se tornou destaque porque justamente não teve o cuidado que deveria ter. O cuidado que deveria ter. Porque os destaques são aquilo, de certa forma, aquilo que precisa ter mais atenção, que não ficou muito claro. Não ficou. E um parlamentar ou outro, um grupo de parlamentares acabou chamando para si para poder colocar como um destaque. Né? Seja com interesse ou não, mas de certa forma. Então, se está aqui, realmente tem dúvida com relação a isso. Tem dúvida. Você pega uma pessoa hoje que trabalha na insalubridade. Isso é sério. Isso é saúde, é exposição. Trabalha, por exemplo, dentro de 25 anos. Então, olha só. Confinamento, mais ou menos. Confinamento. Você entra dentro de frigorífico. O cidadão que trabalha com um posto de gasolina. Graxa. Aqui dentro, no próprio indústria de cimento, fábrica de cimento da Votorantim, você tem aqueles grandes moinhos de bola, né? São bolas de aço. O cara fica ali dentro para fazer manutenção. Passa 24 horas, 48 horas em um cubículo para fazer essa manutenção. Exatamente. Num pó danado. Risco tremendo. A maioria, se você pegar a maioria das pessoas que trabalham na insalubridade, se ela adentrar hoje no serviço, daqui 5 anos, se você fizer um exame nela, você já vai perceber que o fato dela trabalhar em exposição de risco, alguma coisa ela já contraiu. Então não é justo, eu vejo que foi uma falha na reforma da Previdência muito grande por parte da Câmara, não fazer essas observações sobre a questão da insalubridade e também da periculosidade. Agora, tirei a periculosidade, mas a insalubridade é questão de saúde, né? Você está falando da saúde, um cidadão que trabalha com agrotóxico, por exemplo, né? O cidadão que trabalha com graxa, por exemplo. Então você tem uma lista aí hoje imensa, raio-x, quer dizer, você corre o risco de contrair uma enfermidade. E essa enfermidade, vamos mais longe, ela pode se tornar um custo muito maior para o governo do que eu hoje reconhecer essa aposentadoria e deixar pelo menos ele viver um período da vida dele com maior dignidade do que você correr um risco de ter que mantê-lo dentro de uma UTI, dentro de um hospital, que vai se tornar um custo muito maior. Perfeito. Né? Vamos nessa aqui. Essa aqui é do Partido Novo, dos 8 destaques, é a única que não é da oposição. E o Novo quer retirar uma das modalidades de transição.
Primeiro eu gostaria que você explicasse para nós essa questão de transição. O que significa isso para o nosso internauta? Bom, a transição, toda a regra da Previdência Social, se nós olharmos de 94, ela houve uma transição. É aquele cidadão hoje que já tem, por exemplo, 15 anos de contribuição, ele tem uma idade de 55 anos. Se for mulher, com 60, ele já tem o tempo necessário para aposentadoria por idade, ele não tem a idade, ela teria que estar com 60 anos. Na transição, quando você entra pela regra da transição, seria para não haver um prejuízo da lei, que hoje a 8.213 ainda está em vigor, seja retalhada, desconsiderada 100%. Então o que ele vai dizer? Você hoje, mulher, que vai aposentar com 62 anos e 15 anos de contribuição. Muito bem. Você hoje tem a idade, com essa alteração a partir de 2020, eu não tenho a idade, eu tenho o tempo de 15 anos e eu tenho, suponhamos, 59 anos. Quantos anos eu vou precisar a partir do ano que vem para aposentar com 62 anos por idade? Na vigência da Lei 8.213, dentro dessas considerações. Aí o que nós vamos falar em considerações? Aqui eu estou falando em 60%. Lá eu tenho que falar em 80%. Só que eu vou ter que contribuir mais 3 anos. Eu tenho 58 anos, 59, 60, 61, 62. Eu tenho que contribuir 4 anos e eu vou pagar um pedágio de 6 meses por cada ano necessário. Acrescentado. Acrescentado. Então eu vou aposentar daqui 6 anos. Então, esse é o que nós falamos da regra de transição. Ela não deixa de me incomodar, digamos. Sim, assim. Claro, Ela não vai deixar de me atingir, porém, a forma como ela vai me atingir será mais branda para aqueles que realmente vão entrar na regra atual de 2020. Perfeito. Vamos então nesse ponto, nesse destaque do Partido Novo, que diz assim: o Novo quer retirar uma das modalidades de transição para quem já está no mercado de trabalho. Tá? A regra questionada pelo partido vale para servidores públicos e para trabalhadores da iniciativa privada e estabelece idade mínima de 57 anos para mulheres e para homens, uma idade só para homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Correto. Além de tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Nesta modalidade, o pedágio é de 100%. 100%. Tá aí. Então, exatamente isso. Você acha que essa mudança é melhor? Você acha que ela sendo aprovada... até agora, nós estamos acompanhando aqui a votação, esse programa foi gravado ontem, né? E até o momento ainda não votaram esse destaque, mas você por não ser da oposição esse destaque, né, é do Partido Novo, você acha que eles devem aprovar isso ou não? Aí é que tá, eu vejo que isso aqui vai favorecer, teria que favorecer aquele cidadão que está próximo da aposentadoria. Então ele já está próximo, ele já está contando com isso. Quando você chega aqui e joga um cidadão que já tem 30 anos de contribuição, para mais 10, por exemplo? Para mais 6 anos. 6 anos, né? Ser muito, digamos assim, muito inconsequente com ele. Ele está pertinho, né? Ele está praticamente com 50 a vida inteira. Você pega hoje, e um detalhe, professor, quando você pega um cidadão desse, a grande maioria é um salário mínimo. Nós não estamos falando aqui de aposentadorias que vai estar no teto da Previdência. Nós estamos falando de 1 a 2 salários mínimos. Após a reforma da Previdência, dentro de tudo que está sendo remendado, que agora vai para o Senado, certamente vai ter remendo lá no Senado, né? Enfim, a pergunta que eu faço é o seguinte: independente do que vai mudar ainda com relação à reforma da Previdência, qual será o teto? O teto vai ser o da Previdência.
Qual que é o teto que hoje máximo? É 5.101 É o máximo. Independente do valor que ele recebia. Independente do valor que ele recebia. Isso serve para os poderes também? Vai servir para a Câmara a partir do próximo mandato, que não... Câmara Federal. Câmara Federal. Tá, seria para os políticos. Tudo bem. Eu digo para o judiciário, serve? Não. Então o juiz vai continuar ganhando acima do teto constitucional. Acima do teto constitucional. Pelo que está aqui o que eles estão prevendo com relação ao juiz é a aposentadoria compulsória. Vai deixar de existir, que eu acredito que isso já deveria ter deixado há muito tempo. Um professor hoje, por exemplo, que é associado, que é o nível mais alto do servidor federal da Universidade Federal de Mato Grosso, que deve estar ganhando hoje uns 18 mil reais, tá? Vida inteira dele lá, mais de 40 anos para ele chegar nesse ponto, tá? Pois é, eu lhe pergunto, quando ele aposentar, ele vai cair nessa regra? Ele vai cair. Quem estiver entrando na nova regra, vai cair na nova regra. Agora, quem já está próximo, né, faltando aí 5, 6 anos para a aposentadoria, ele já não vai entrar nessa regra. Ele vai entrar na regra anterior, porém ele vai ter que cumprir um período de pedágio. Para poder... E que é interessante. Essas regras é outra questão muito bacana que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes. Quando você for aposentar, nós estamos falando de 5 regras. Nós temos que analisar minuciosamente... 5 regras de transição? De transição. Olha como que é complexo. Então, o que eu tenho que perceber aqui? Qual vai ser a melhor regra? Aquela que eu vou poder aposentar com maior subsídio. Então, tudo isso tem que ser analisado. Uma outra questão que foge disso aqui, mas aproveitando que muitos estão ouvindo o seu programa, é aquele funcionário público. Eu vou deixar uma dica aqui para os funcionários públicos. Boa. Muitos funcionários públicos, antes de ingressar no Estado, grande maioria dele, teve lá atrás uma pessoa jurídica. Muitos deles tiveram uma empresa. E muitos deles, abandonaram a empresa e ingressaram na área pública. Na área pública. Como servidor público. Como servidor público. Perfeito. Muitos deles hoje já estão praticamente batendo na trave para aposentar. Fechar o período que ele precisa e da idade. Mas não está dando. Meu tempo está faltando. O que é interessante ele observar? Se ele foi dono de uma empresa, pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica não houve o recolhimento naquela época em que ele foi proprietário dessa empresa, ele pode, nesse momento, ir à Previdência Social, fazer o recolhimento do período necessário que ele precisa para fazer o fechamento do tempo dele junto do Estado. Então ele recolhe aqui para o regime geral, pega esse período que ele recolheu e leva para o Estado para fazer a soma com o período para dar um fechamento para ele sair dessa transição. Serve para o federal também, servidor federal ou não? Para todos. Para todos. E isso tem muitas... Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente começou a fazer esse levantamento com respeito aos servidores públicos, é hoje uma das grandes áreas que ainda existe e que você pode beneficiar muito nesse momento. E foi bom você tocar nesse assunto, porque eu, particularmente, estou exatamente nessa situação. Por quê? Porque antes de adentrar como professor da Universidade Federal de Mato Grosso, eu tinha uma empresa. E eu já recolhia, né, durante 10 anos, 12 anos, tive uma empresa. Então, eu fechei a empresa justamente para ser professor e, né, enfim, pegar a carreira acadêmica toda aí. Fui fazer especialização, mestrado, doutorado, enfim. Então, eu provavelmente tenho alguns anos para trás. Como eu já sou professor na Universidade Federal há 25 anos, né? Você vai pegar esse período daqui. Exatamente. E levar para lá. Fechei os 35, eu quero aposentar. Sim. Se eu fechei o 35, mas me compensa aposentar proporcionalmente,
eu vou aposentar. Pode ser que eu já possa estar aposentado, eu não estou sabendo. E não está sabendo. E já tem pensou? muitas pessoas que estão... Não me sinto como aposentado. Jamais. Se é meu direito. Jamais. Né? Jamais. Jamais. Então, essa dica é interessante porque nós temos feito alguns trabalhos nesse aspecto para alguns servidores. Eu tenho um colega, muito amigo nosso, ele é servidor da Secretaria de Fazenda. E ele precisava de 2 anos. Entendi. Fomos olhar a vida, conversando com ele. Falei, você não teve uma empresa? Tive. Qual o período? Está aqui. Eu fui lá e recolhi. Olha aí. O período. Já recolhi o período. Já paguei a previdência por esse período que ele faltava de 2 anos. Vai compor, vai fazer. Já peguei a carta e já levei essa carta com o período dele para fazer a averbação junto ao Estado para que ele possa, provavelmente, o próximo mês, estar pedindo a sua aposentadoria integral. Perfeito. Isandir, para finalizar, é o seguinte, reforma da Previdência vai fazer um bem para o país ou não? Olha, é um preço, né? Estamos pagando um preço. Nós estamos pagando um preço. Eu só vejo assim que não deveria ser 60%. Não deveria, não é justo. Deveria permanecer nos 80%. Você pode até prolongar da forma que o ministro da Fazenda está fazendo, está apresentando e que já foi aprovado, mas 60% vai ser um prejuízo muito grande, muito enorme para o trabalhador pelo regime geral. Né? Okay. Eu acho que isso aí nós poderíamos, o Senado está em tempo, o Senado fazer essa análise, né? A retrospectiva de como a situação pode ficar na frente com relação ao povo que mais trabalha, que está aí na margem aí dos 2 salários, 3 salários, sempre lembrando isso. Ninguém hoje consegue aposentar no teto. Hoje você vai lá nos 3, 4 salários, contribuindo acima de um salário mínimo por mais de 30 anos. Quer dizer, e a maioria hoje está entre um salário e um salário mínimo. Bom, conversei hoje com o Isandir Rezende, ele que é advogado e deu excelentes esclarecimentos com relação aos destaques, com relação à reforma da Previdência. Isandir, muito obrigado por sua presença aqui no Opinião TV. Nós agradecemos, sempre estamos às ordens aí. Show de bola, um abraço. Felicidade. Amanhã tem mais Opinião TV e eu conto com a sua audiência. Tchau.